Vamos aplaudi-lo. Diga, ô glória. Diga, vem alegria. Diga assim, ó, pode entrar. Fique à vontade. Ah, pastor, eu não preciso, eu não sou feliz, então está faltando Jesus. Jesus é o motivo da nossa felicidade. Sente um pouquinho, fica à vontade. Pastor, como é que eu vou adquirir essa alegria? Coloque Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo 20, nessa mesma linguagem que eu te pedi. Eclesiastes 5:20, olha ali. Vamos ler ali, o que está escrito aí? E você não sentirá o tempo passar. É agora, pois Deus, vamos lá, encherá o seu coração. Diga, somente Deus. Não são coisas, não são pessoas, só Deus enche o coração de alegria. Amém? Diga graças a Deus. Tem um salmo de número 112, verso 6, coloca aí. Salmo 112, 6. Quem é correto nunca fracassará, e será lembrado para sempre. Agora coloca o próximo. Coloca o próximo. Ele não tem medo de quê? De receber as más notícias. A sua fé é o quê? Forte, pois ele confia em quem? No Senhor. Diga graças a Deus. Aí coloca o verso de número 11 agora. Coloca o verso 11. Olha o que diz. Só tem o 6, né? Então é o 18. Deixa eu procurar aqui. Esse salmo aqui é muito bom. Eu queria passar para vocês. Não, é o Salmo 16. Salmo 16, 11. Salmo 16, 11. Por favor. É isso aí. Vamos, é essa daqui, ó. Vamos lá. Tu me mostras o caminho que leva à vida. Vamos lá? A tua presença me enche de... E me traz o quê? Fidelidade para... Vamos ler mais uma vez? Vamos lá. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade. Diga, ô glória. Diga, tudo se referindo à alegria. Diga, a alegria do Senhor. Diga, a minha força. Agora pode voltar para a versão atualizada. Vamos agora na terceira carta do apóstolo João. Deixa eu trazer esse recado para você. Terceira carta do apóstolo João. Nós temos o final da Bíblia, que é Apocalipse. Antes do Apocalipse, aí vem o Judas. Antes do Judas, é a terceira carta do apóstolo João. Não tem capítulo essa carta, só tem versículos. O versículo é o 2. Aqui nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele faz um elogio a um homem chamado Gaio. Ele faz um elogio, mas só que esse elogio se refere para nós. São 3 áreas que Deus quer que eu e você vá bem. Amém, igreja? São 3 áreas que Deus quer que eu e você vá bem. Ele diz, 3 de João, versículo de número 2. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, amado, desejo que te vá bem. Essa tradução está falando, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. E o que mais? Saúde, assim como o bem vai a tua alma. Aí a tradução atualizada diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Deus está se referindo aos bens materiais. Deus não tem nada contra você ter do bom e do melhor. Ele quer que você vá bem em tudo. Isso quer dizer, engloba toda a nossa vida material. Mas ele fala, amado, está aí, ó, a tradução ARC, essa daí é boa. Amado, desejo que te vá bem, vamos lá? Em todas as coisas. Se refere aos bens materiais, da nossa prosperidade. Ele fala mais. E que tenhas o quê? Saúde. Então, essa área, Deus quer que você vá bem.
como bem vai a tua alma, que aí é a área espiritual. São 3 áreas que Deus quer que eu e você vá bem. A minha pergunta é, pastor, mas por que muitas pessoas não alcançam isso, se essa é a vontade de Deus? Aí nós vamos agora lá para Jeremias. Jeremias é muito fácil: Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Jeremias capítulo 7, versículo de número 23. Vamos ver. Nós vamos ver aqui 2 classes de pessoas, 2 classes de gente que segue a Deus. Presta atenção. Olha o que diz: mas isto lhes ordenei dizendo, vamos lá? Dai ouvidos à minha voz. Mais uma vez, vamos lá? Mas isto lhes ordenei dizendo, vamos lá? Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. É agora. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá o quê? Bom, aqui está o problema de muitas pessoas. Talvez as coisas não vão bem, porque nós não estamos. Pode deixar a Bíblia, pode deixar o versículo. Deixa o versículo, por favor. Deixa o versículo assim para o povo ir, que eu vou explicando. Mas isto eu lhes ordenei dizendo, é Deus que está dizendo. Só que Deus está condicionando aqui agora, e eu serei o vosso Deus. Então o que é que você tem que fazer? Dar ouvidos à voz de Deus é você atender tudo o que está escrito na Bíblia, referindo-se ao perdão. O perdão é uma necessidade, você tem que dar perdão. A Bíblia já diz: se eu não dou perdão, eu também não recebo. O Pai, Ele só pode me perdoar se eu perdoar. Perdoar assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então Deus está dizendo, então eu só posso receber o perdão quando eu dou. Então Deus condiciona aqui: mas isto lhes ordenei. Quem ordena é Deus, quem manda é Deus. Amém, igreja? Se Deus não manda em nós, quem é que manda em nós? Oi? Só tem, dá um pouquinho de água para a irmã, dá um copo com água para ela, aquela irmã que está tossindo. De repente é um pouquinho de água que a senhora toma, aí já dá uma aliviada nas cordas vocais, vai chegar a água já já. Dá uma aguinha para ela. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Vamos lá? Mas isto lhes ordenei dizendo, vamos ler juntos? Vamos lá. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Essa daqui, irmã, o irmão, o obreiro, o irmão, essa daqui que está tossindo, essa irmãzinha aqui, ó. Essa daqui, pega mais um copo com ela, dá para ela. E eu serei o vosso Deus, e andai, aqui está o segredo, ó. E andai, vamos lá? Em todo o caminho que eu vos mandar. Mas para quê? Para que vos vá o quê? Bem. Se eu não ando, se eu não dou ouvidos à voz de Deus, meu ministério não vai bem, a minha saúde não vai bem, o meu casamento não vai bem, a minha vida financeira não vai bem, tudo na minha vida vai dando errado. Por quê? Eu não atendo a esse pedido. Isso aqui é Deus falando ao povo do Egito. As pessoas lá não davam ouvidos à voz de Deus. Então essa primeira classe, agora essa irmã aí. Agora a segunda classe, olha o versículo 24. Olha o que diz aí, ó. Versículo 24. Coloca aí, irmão, isso. O 24 diz, mas não ouviram. Tem gente que não ouve, não adianta. Como é que o pessoal trata o senhor aqui? Como é o nome do senhor? Pastor Rogério. Tem um sobrenome que eu gostei. Patrocina, o homem já patrocina tudo, vai patrocinar janta, vai patrocinar tudo hoje. Graças a Deus, tá vendo? Rogério Patrocínio, já é um patrocínio, é uma bênção de Deus. Amém? Vamos supor, ó, mas não ouviram. O pastor Rogério prega a palavra, ministra a palavra. Se você não ouve, automaticamente você não ouve a Deus. Quando você não ouve o que o homem de Deus fala, então isso é muito importante. Mas não ouviram e nem inclinaram os seus
ouvidos. Olha o que acontece. Mas andaram como? Nos seus próprios conselhos. Vamos lá? No propósito do seu coração malvado. Qual foi o resultado? E andaram para e não para. Aqui está o problema dos cristãos atuais. Não dá ouvido à voz de Deus, tudo dá para trás. Não é somente estar na igreja. Tem gente que não ouve em relação ao perdão, como eu estava falando. Tem gente que tem dificuldade de perdoar. Mas por que as pessoas elas têm dificuldade de perdoar? Porque as pessoas querem sentir o perdão. Perdão não se sente, perdão dá. Amém, igreja? Se você falar o dia que eu senti, eu perdoo, você não vai perdoar nunca. Por isso que a gente tem dificuldade de perdoar. Porque você quer sentir algo que você precisa ceder, você precisa dar. Diga o perdão, eu preciso dar. Diga o perdão, eu preciso liberar. Diga o perdão, eu preciso ceder. Se você esperar sentir, a gente não vai perdoar nunca. Já pensou se Deus sentisse de nos perdoar? A gente nunca seríamos perdoados. Então nós não podemos sentir, você tem que dar. Em relação ao passado, o que acontece com o passado? Coloca para mim Isaías 43, 18. Ele vai ficar correndo, coloca aí. Isaías 43, 18. É um dos problemas que atrapalha muita gente também. Isaías 4, 3, 18. O que está escrito aí? Não vos lembreis das coisas passadas. Diga misericórdia. Eu vou descer que eu estou muito alto. Pega aquele púlpito para mim ali. Vou ficar encarando vocês aqui. Vocês estão muito longe. Eu estou muito alto. Estou me sentindo alto demais. É melhor ficar no baixinho. Eu preciso ficar no baixinho. Todo mundo me olhar nos meus olhos verdes. Amém, igreja? Obrigado, pastorzão, meu amigo, está aqui. Vamos lá então, ó. Vamos continuar usando a Bíblia aqui, porque isso aqui ajuda demais. Tem muitas pessoas que não trazem a Bíblia, não porque não querem, talvez porque não tenha. Amém? É melhor pensar que não tem, mas tem que ter Bíblia. Em relação ao perdão, é fácil perdoar? Não. Não. Não é. É fácil? É fácil perdoar? Essa daqui falou que é. Essa aqui é inteligente. Não é que o rosto não seja. Mas essa daqui falou que é. A gente só consegue com a ajuda de Deus. Por isso que a gente precisa o quê? Ouvir a voz de Deus. É Ele que manda. E isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Aí e Deus condiciona. E eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. E andai. Aí é Deus que manda. E andai em todo o caminho que eu vos mandar. Quem é que manda? Deus. E se você não obedecer, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Se não ouvir a Deus. Então, o povo lá não quis ouvir. E aí o que foi que aconteceu? Andaram para trás e não para... Aqui, ó, Deus está falando também. O povo do Egito, eles adquiriram um padrão de vida de murmuração. Tudo isso é se referindo ao povo do passado. Não vos lembreis das coisas passadas. O passado pode ter machucado você. O passado pode ter magoado você. Alguém pode ter feito alguma coisa para você. Isso machuca você. Só que a ordem de Deus é a gente não lembrar das coisas passadas e nem considerar as antigas. Amém? O que é que nós temos que fazer? Fazer como José. Quem lembra de José do Egito? Quem lembra de José? Lembra do José? José foi vendido, foi ou não foi? Foi escravizado, foi ou não foi? Aí coloca para mim Gênesis capítulo de número 41. Gênesis 41, versículo de número 50. Gênesis 41, o versículo é o 50. Coloca o 51. Gênesis
41, 50. Pode deixar o 50. Pode deixar 51. Pronto, atrapalhei você. Deixa o 51. Vamos lá. E chamou José. Vamos ler junto? O nome do primogênito Manassés. Que quer dizer o quê? Porque disse, vamos lá? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Quem foi que fez José esquecer? Quem fez José esquecer? Mas se Deus ajudou José, Ele ajuda a mim, ajuda você. Amém? Tem gente que guarda isso, cuidado. A nossa mensagem é justamente essa, falando do perdão, que é uma área que não é fácil. Essa área de perdoar não é fácil. Alguém que machuca você, o seu ego está machucado, está ferido, e aí você fala assim, não, o dia que Deus tocar, diga para o seu irmão, Deus não vai tocar nunca, não vai, para perdoar não vai, é a gente que tem que ceder, a gente que tem que dar o perdão. Diga misericórdia, diga é por isso que a porta é estreita e o caminho é apertado. É por isso que a porta é estreita e o caminho é apertado. Um dia que um dia que eu senti, eu perdoo. Jesus vai voltar e a gente não vai perdoar, porque a gente quer sentir. Perdão não se sente. Diga perdão. Mais uma vez, diga perdão não se sente. Diga perdão se dá. E tem que dar a quem perdeu. Jesus não fez isso por nós, sim ou não? Pai, Jesus falou lá no Calvário, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus deixou exemplo para nós. Se eu não perdoar, já era. Mateus capítulo 6, verso de número 15 ou 14. Mateus 6. Deus me fez esquecer, está aí José. Mateus 6, 14. Coloca para mim. Vamos lá, o que está escrito aí? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vamos ler agora? Também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então aqui está tudo muito claro. Se eu não perdoo, eu não tenho perdão de Deus, não é fácil. Aí é com a ajuda de Deus. Aí diga assim, agora é só Deus para me ajudar. E graças a Deus que Deus nos ajuda. Talvez o problema das pessoas hoje, a doença pior, é a doença da alma. É aquela que não tem remédio na farmácia. Não tem remédio na farmácia. Você chega no médico, o médico não detecta a doença de alma. Só quem pode curar a doença da alma é Deus. Porque a gente está magoado, está machucado. Por isso que Jesus falou, por isso que Deus falou, mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha, é a voz de Deus, é a palavra, é aqui que eu vou me encontrar. Aí ele fala, coloca o versículo 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, o que está escrito aí? Também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então você precisa tomar uma decisão. Talvez o problema esteja no perdão. E já é concretizado isso. Já é confirmado que a mágoa causa câncer. A mágoa causa câncer. É uma célula cancerígena, a mágoa. Por isso tem pessoas que morrem de câncer. O câncer, ele se alimenta de açúcar. Quanto mais açúcar a gente come, mais a gente vai alimentando as células cancerígenas. Por isso que vai chegar uma época de você evitar o açúcar. Primeiro vem a diabetes, aí depois vem os problemas sérios de saúde. Mas tudo é acompanhado por mágoa. O que é que essa mágoa faz em mim? Coloca Hebreus capítulo de número 12. Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15. Vamos ler. O que é que está escrito ali? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. É agora. De que nenhuma raiz de amargura, vamos lá?
brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Está vendo? A raiz de amargura, primeiro gera amargura, né? Pessoa amargurada. Aí depois vem a mágoa. Aí ela vai brotando, a gente nem percebe. É uma coisa muito sutil. É igual a doença. Tem doenças que elas são silenciosas. A diabetes, por um exemplo, é uma doença bem silenciosa. Por que a diabetes é assim? É porque cada açúcar, pastor, também, mas o problema maior é o sedentarismo. A gente não se exercita, a gente só come não queima. Então, o carboidrato é bom, que dá energia, mas o carboidrato tem que comer. Então, a gente tem que colocar uma caminhada, 20 minutos, três vezes no dia, 3 vezes na semana. Vai e volta no centro, vai andar. Pronto, você está queimando calorias, você vai ter saúde. Diga amém, Jesus. Então, quer dizer, uma coisa complementa uma outra coisa. Então, se Jesus levou a doença, por que eu tenho que ter doença? Jesus é mentiroso? Jesus é o quê? Verdadeiro. Diga, Jesus é verdadeiro. Ele nos já levou a doença, sim ou não? E por que a gente tem que ficar doente? Então estamos fazendo alguma coisa errada. Está fazendo alguma coisa errada, porque Jesus levou. Coloca Isaías 53, 4, 5. Vamos relembrar. A Bíblia Sagrada é para relembrar. Vocês têm que relembrar. Isaías 53, 4, 5. Coloca aí. Vamos ler juntos? Vamos lá. Verdadeiramente. Aí, ó, calma. Não é mentira, não. É verdadeiramente. Diga, Deus é verdadeiro. Diga, Deus é real. Você acredita que só faltam 7 anos para eu completar 70 anos? Sim ou não? Só me falta 7 anos. Eu estou com 63. Passa rápido. Eu não posso envelhecer todo arrebentado. Oi, meu Deus. Não é não, pastor. A velhice, não é não. É demônio. Deus não vai reservar doença para nós. Você tem que envelhecer com saúde. Diga para o seu irmão, tem que envelhecer com saúde. Só que a gente não se cuida. A gente não se cuida, aí vai envelhecer como? Doente. É ou não é? Oi, hein? É assim, né? Isso é a cultura da velhice. Diz que não enxerga, que não ouve. Diga assim, sai fora, Satanás. Senão Deus não é Deus, que ele, aí Deus me deu a saúde na minha juventude. Chega na minha idade de velhice, pronto, acabou. É artrite, artrose, anda devagarinho, é esquecido, começa a babar, começa a ficar xarope. Não. Somos nós que não nos cuidamos. Diga, eu preciso me cuidar. Diga, espiritualmente, fisicamente e mentalmente. O nosso início foi o quê? Amado, desejo que te vá bem em todas. Deus quer que a gente vá bem em todas as coisas. E que tenhas o quê? Como Deus quer que eu tenha saúde. Mas por que a minha saúde então não vem? Será que Deus precisa colocar um câncer? Precisa colocar uma doença para nos levar para perto dele? Precisa. Somos nós que fazemos tudo errado. Guardamos mágoa, falamos mal, a gente é fofoqueiro. E é mesmo, pastor também é fofoqueiro. Pastor é fofoqueira. Obreiro, então, só Deus na causa. Todo mundo aqui tem batalha, tem luta. O problema é que a gente não se conserta. O problema é que a gente está em guerra com Deus. Deus fala, mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Deus está condicionando um negócio aqui. Olha lá, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas, está vendo? Ele levou. E as nossas dores levou sobre. Mas tem gente que tem dor, pastor, é uma dor no coração. É uma dor que eu tenho. Mas Jesus não já levou? Por que você tem essa dor? É porque a gente não dá ouvidos, a gente não se cuida. Espiritualmente. São 3 áreas que Deus quer que eu e você vá bem. São 3 áreas. A prosperidade, que vá bem em todas as coisas, está vendo? Deus quer que você tenha carro do ano. Pastor, para com isso. Se eu venho para cá, para a cidade de Timóteo, falar que, pastor, aqui é uma cidade pobre, pastor. A gente é humilde, a humildade é miséria.
Ai, pastor, eu fui na casa de um irmão, ô pai, cheguei lá, o sofá estava furado. Ô, humildade, não, é miséria. Sofá furado não é humildade, é miséria. Você tem que vigiar. Não, pastor, eu fui na casa do irmão, tadinho. A geladeira é amarrada com arame. Que humildade, não, é miséria. E a gente fica achando que a humildade é falar errado, se vestir mal, é morar em terra. Não, Jesus falou, aprender de mim que sou manso e humilde de quê? Então a nossa humildade está no nosso coração, é coisa que a gente não fala, a gente expressa essas coisas. Se eu falar que eu sou humilde, é aí que eu não sou mesmo. Essas coisas a gente não fala, a gente expressa ela, diga amém, Jesus. Então tem coisas que nós temos que cuidar. Aí ele fala mais, ele foi sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o versículo 5, põe o 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre, é agora, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O problema é que Jesus levou e a gente traz para dentro, com as nossas atitudes erradas, com os nossos comportamentos em casa. A gente tem problema com as sogras. Ai, pastor, você não conhece aquela coisa ruim. Esse é o problema. Deus não tem nada contra a sogra. Graças a Deus que a senhora é uma boa sogra, né? Graças a Deus. Quem é uma boa sogra, diga eu. Vixe, diminuiu o eu aí, tá vendo? Mas não, mas é porque as pessoas vão criando essas coisas. Você sabia que a sogra estava lá no início de todas? A sogra estava dentro da arca, estava ou não estava? Deus não deixou uma sogra lá, sim ou não? Deixou. A esposa de Noé. Noé tinha quantos filhos? 3. Cada um filho tinha esposa. Tinha ou não tinha? Então lá dentro tinha sogra. Ninguém brigava, olha. Tinha sogra, tinha nora, tinha irmãos, marido e mulher, tinha tudo. Animal. Diga, com Deus na arca não tem confusão. Diga, com Deus fora da minha arca, que é a minha vida, é confusão. Não gosto deste homem. Detesto essa mulher. Aí chega aqui, te amo, Jesus, Jesus, mentiroso, mentiroso. Então a gente tem que vigiar. Diga, temos que vigiar. Diga, o maior problema, diga, sou eu mesmo. Porque senão a Bíblia não tem sentido. A Bíblia fala uma coisa, eu vivo outra. O que é que Deus fala? Mas dai ouvidos a minha, e eu serei o vosso. Aí vem a ordem, volta para Jeremias 7:23. Volta lá, filho, para a gente orar e finalizar. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Aí eu gosto de ficar assim, ó. Esse negócio de altar muito alto, eu fico muito alto, né, garoto? Toca aqui. São dicas. É dicas. E aí, sogra? Graças a Deus, né? Tem um genro bacana. Bacana. Tem Graças a Deus. uma nora bacana Oh, também. É só alegria. E 2 netos. Uma Só benção. eu já tenho 7 netos. Ô, glória. O meu mais velho já vai fazer 21 anos. A minha vai fazer 7. A senhora está uma garota ainda, está uma menina. Vai vir mais uns 300 netos lá em casa. Vai ver, Vitor. Aí não é avó não, graças a Deus, né, filho? Ainda não. Amém? Vamos lá, vamos ler juntos? Mas isto lhes ordem. Quem está ordenando aí, a igreja da graça ou é Deus? Oi? Quem é que ordena? Quem é que manda? Quem é que dita as ordens? E se Deus não fizer, quem é que está mandando em nós? É o demônio. Só tem 2 senhores, o Senhor do bem e o Senhor do mal. Só tem 2 senhores deste mundo. O Senhor do bem, diga, Deus é o Senhor do bem. Diga, o diabo é o Senhor do mal. Deus está falando com gente aí, hein? É bom você chegar em casa e acertar a vida com a sogra, com a nora, pedir perdão, né, filha? Está com problema lá, né? Tô não. Graças a Deus. A senhora está com problema lá? Está chorando? Já morreu. Ixi, é por isso, né? Já morreu, sabe aqui? Por isso que ela está dando risada. Graças a Deus que morreu. Olha que situação. Por isso que está sorrindo ali. A minha sogra, pastor, já foi. Diga misericórdia. Diga, me ajude, Jesus.
Vamos ler junto. É tudo alegria, amém? Eu estava brincando com elas ali. Vamos ler junto, vamos lá. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá. Quem quer ir bem aqui? Levanta as mãos. O segredo está aí, é só você ouvir a Deus, aí você vai bem. Pastor, mas e a batalha? A batalha vem. Jesus falou isso, que no mundo teríamos o quê? Mas ele disse o quê? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, igreja? Diga: eu venci o mundo. Jesus venceu por nós. Amém? Diga graças a Deus. Mas aí essa é a primeira classe dos cristãos. E a segunda classe, olha o 24. Mas não ouviram. Diga: vixi. Tem gente que não ouve, não adianta. Mas não ouviram e nem inclinaram os seus. Tem gente que não se inclina para ouvir, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração, o quê? Malvado. Qual foi o resultado? E andaram para trás e não para diante. Olha para o irmão, vê se ele tem cara de caranguejo. Só caranguejo anda para trás. Caranguejo. Caranguejo não anda assim, sim, não. Não é eu não, viu? Não vai dar risada não. Caranguejo só anda para trás. E tem gente que parece caranguejo, só anda para trás. Tudo que vai fazer dá errado. Por quê? Talvez não ouve. Porque o coração, o nosso coração, ele é enganoso ou não é? Sim ou não? Ele é enganoso e perverso. Coloca aí o 17:10, Jeremias 17:10. É uma mensagem, depois nós vamos orar. E a minha oração hoje é para quem tem dificuldade. Vai ser a 3 orações. A oração do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu vou orar. Pastor Rony vai orar e o pastor Leonardo vai orar. Vai ser 3 orações. Depois eu vou convocar vocês aqui na frente. Quem tem problema de perdoar, eu vou fazer a unção de Manassés. Deus me fez esquecer. Prepara o azeite aí que eu vou orar, que eu vou abençoar. Você tem que ser corajoso. Amém, igreja? O que está escrito aí? Eu. A letra ali é maiúscula, é Deus. Diga eu. Diga aí, é Deus. O Senhor, o que? Esquadrinho o coração. Quer dizer, ele examina, esquadrinhar, examinar. E eu provo os pensamentos. Está vendo? Até os meus pensamentos Deus prova. Eu não posso pensar o que eu quero. Se eu penso o que eu quero, eu falo o que eu quero. Então meus pensamentos eu tenho que processar ele. É pensamento errado, eu digo: fora Satanás. Eu olho para o irmão aqui. Como é o nome do irmão? Adriano. Eu olho para o irmão Adriano. De repente a minha mente chega e me trai. O Adriano tem um jeito esquisito. É demônio, está em mim. Aí eu tenho que amarrar. Olha aqui, Satanás, sai da minha mente. O Adriano é um homem de Deus. É o diabo. A gente, você olha para a cara de alguém. Não vou com a cara deste homem. Graças a Deus, tu vai com a tua mesmo. Mas isso é natural do ser humano. Olhar para as pessoas, não fui com a cara desse pastor, aquele barrigudo lá, dá licença. Eu não. Estou brincando com o senhor. Amém, igreja? Isso é o ser humano. O que você tem que fazer? Processar logo, fora, em nome de Jesus, Satanás. É o diabo querendo entrar na sua mente. É isso que é a nossa batalha. É isso que é dar ouvidos à voz de Deus. Olha o que diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Para quê? E isso para dar o quê? Dar o quê? A cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Quais são as minhas ações? Eu só vou ter de Deus segundo as minhas ações. Se eu tiver ações ruins, não vai ter jeito, eu só vou colher coisa ruim. Se eu tenho ações boas, eu só vou colher ações boas. O que o homem planta, o homem... Eu nunca vi gente ruim se dar bem na vida. Um dia a casa cai. Diga: Deus me livre. Eu diga: não serei assim. Amém, igreja? Quem entendeu, diga amém. Coloca a mão no seu coração, sentado mesmo.